Economia Interativa. Entrevista. Olá, estamos começando com mais um Economia Interativa Entrevista. Nesses tempos de globalização dos negócios, uma palavra tem sido muito evocada e tem chegado muito forte no Brasil para discutir esses novos conceitos que envolvem a economia. É o chamado conceito da inovação. No discurso de presidente de empresas, em cada 10 presidentes, 9 colocam a palavra inovação, né, como o grande novo negócio que pode separar as empresas que vão ter sucesso e aquelas que não vão ter nessa nossa nova economia. O economista Adolfo Menezes Melito, né, paulista de Taubi, Itobi, perdão, tem familiaridade com esse conceito até antes dele ter surgido, né? Há mais de 34 anos. Melito, ele é diretor executivo do Check Express Group e também presidente do Instituto de Economia Criativa, uma entidade que divulga as novas normas possíveis de gestão dos negócios, mais afinadas aos novos tempos. Melito, seja bem-vindo. Muito obrigado, Celso. Vamos lá começar a nossa brincadeira aqui, Melito. Ok. Então, de saída, qual é a origem desse conceito de economia criativa? No que ele difere da chamada economia tradicional? O que ele muda nisso? O termo economia criativa foi cunhado em 2001 na Inglaterra. Na realidade, antes dele teve a expressão indústrias criativas. Foi um movimento que começou a aparecer na primeira parte da década de 90, inicialmente na Inglaterra, mais ou menos ao mesmo tempo também na Austrália, Nova Zelândia. E isso tinha a ver com a questão de políticas públicas. Na realidade, existia lá o Partido Trabalhista, começando o governo na Inglaterra, e havia uma exaustão das chamadas indústrias, né, da fabricação de bens na Inglaterra. Algumas cidades floresciam, independentemente do fechamento das fábricas. Algumas cidades não tinham nenhuma outra alternativa econômica a partir do fechamento de fábricas. E aí o governo percebeu que existia uma outra forma de você desenvolver, baseado naquilo que nós chamamos de capacidade criativa, capacidade intelectual. E como a Inglaterra é o berço do teatro, da arte, das artes em geral, da música, da literatura, do patrimônio histórico, enfim, eles cunharam esse termo e passaram a designar um grupo de atividades econômicas que geralmente resultam em resultados, digamos, de receitas, a partir de você ter inventado alguma coisa que tem direitos autorais, né? Então isso estava dentro de 3 áreas, 3 segmentos diferentes. Uma era arte e cultura, outra era toda a parte de mídias eletrônicas, a partir de músicas gravadas, o cinema, o software. A terceira ligada ao design. O design ia de A a Z, ou seja, desde design de produto, design interior, design exterior, a arquitetura e também o design da moda. Então foram esses setores que passaram a ser incentivados pelo governo inglês. Em 1997 foi criado o Ministério das Indústrias Criativas, que prevalece até hoje, e aí passou-se a incentivar o crescimento dessas áreas que envolvem mais a área criativa do que realmente a parte, digamos assim, somente do conhecimento. Agora, elas sempre tiveram mais associadas, até pela tua colocação, as chamadas indústrias criativas, as atividades culturais, né? Aquelas coisas que você não define exatamente como, ou você definiria exatamente como não econômicas. É um pouco disso? É um pouco disso, mas na realidade o que a gente pode caracterizar, não só no Brasil, mas no mundo também, quer dizer, as atividades culturais nem sempre, num primeiro momento, elas falam de que você tem que conseguir resultados econômicos. Eu fui dirigente de uma organização, de 2, aliás, que envolve a área cultural, e a gente foi para lá para empreender coisas para poder dar resultado. Uma delas foi o Teatro Alfa, né? Então é possível sim você dirigir atividades culturais voltadas a resultados, como se fosse uma empresa em algum segmento diferente. Na prática, o que eles estão dizendo é o seguinte: quando você fala das indústrias criativas e liga a parte cultural de arte e cultura, você está dizendo o seguinte: tenta aproveitar aquilo que você tem de criatividade nessas áreas e traz para aquilo que você faz no dia a dia da sua empresa. E foi aí que surgiu a ideia, em 2005, de criar o Instituto da Economia Criativa, porque todas as áreas ligadas a atividades que a gente chama de políticas públicas estavam cobertas. Na área empresarial não havia nenhuma iniciativa
visando trazer esses conceitos para dentro das empresas para você poder modificar a forma de atuação e criar uma ferramenta de inovação constante, que é fundamental nos dias de hoje em relação àquilo que você tem de competição no mercado. E você acha que isso, de uma certa maneira, deixa os chamados sistemas tradicionais de gestão de empresa, de gestão de negócio, um pouco defasado em função dessa nova realidade? Na prática, essa é uma coisa que nós tratamos desde o princípio. A gente identificou, além da questão das indústrias criativas, que havia todos os segmentos da economia que envolvem as empresas. Empresas, sejam organizações com fins lucrativos ou não, mas digamos assim, as empresas em geral. E que poderia lançar mão dos conceitos de criatividade voltada à reinvenção dos negócios de maneira constante para poder se diferenciar daquilo que você tem no resto do mundo. Por exemplo, é muito comum você ver empresários na área de fabricação reclamar da competição com a China. É muito comum empresários na área de serviços, tecnologia, reclamar em relação à competição com a Índia. Só que não tem muito como você reinventar esse modelo chinês, o modelo indiano. O que você precisa fazer é realmente criar diferenciais na sua oferta de produtos e serviços, diferenciais perceptíveis por parte do consumidor, por parte do cliente, para que você consiga não vencer pela questão da mão de obra mais barata, mas vencer porque você tem um diferencial de valor percebido oriundo da criatividade. Esse processo foi até uma forma de você identificar como uma nova era econômica, digamos assim, a era da criatividade. Isso tem sido tratado em todo lugar no mundo, dizendo o seguinte: você precisa formar pessoas hoje com muito mais do que o conhecimento propriamente dito. Você precisa desenvolver nas pessoas ao longo da carreira e ao longo da escola, escola fundamental, ensino, enfim, como é que ela vai aplicar criativamente os conhecimentos que ela tem. E esse é o diferencial que você sinaliza para o futuro nos negócios em geral. É um pouco disso que as empresas lá de fora acham que o brasileiro tem no seu íntimo, a coisa da criatividade, de poder se safar de situações, vamos dizer, fora da bula? Na realidade tem uma parte positiva, que você está comentando que realmente nós somos conhecidos como um povo muito criativo, e isso eu acho que é muito mais oriundo do fato de que nós temos muitas coisas brasileiras que vão para fora e que você acaba ficando conhecido por elas, seja as festas populares, o carnaval, o futebol, que tem um futebol mais criativo, você tem a parte efetivamente da música. Uma das coisas mais inovadoras foi a bossa nova, né? Agora, na realidade, o jeitinho brasileiro que você se refere, nem sempre ele pode ser visto como uma forma de você resolver os problemas. Eu acho que é muito mais a adaptabilidade né, do dirigente, do empresário brasileiro em face que todo dia que muda alguma coisa, né? Quer dizer, hoje a gente vive uma situação de uma estabilidade muito melhor, mas sempre se mudou a cada dia uma coisa nova que você precisava. Quer dizer, o teu plano era de semana, teu plano não era, teu plano anual era de semana, né? Isso é uma coisa que se discute até hoje, quer dizer, com essa crise toda que você vê pelo mundo afora, desde o 2 anos para cá, como é que você prepara executivos para uma situação tão adversa, né? E aí você começa a pontuar que o executivo brasileiro, tendo vivido, especialmente aqueles que viveram há mais de 10 anos nessa questão, ou seja, antes da estabilização, tem 15 anos já, que viveram o período anterior, teria muito mais condições de enfrentar adversidades, porque enfrentou de fato adversidades muito significativas aqui no Brasil. Mas só voltando à questão do jeitinho brasileiro, esse é um aspecto que nem sempre é positivo, porque no fundo, quando a gente fala de criatividade e inovação, você sabe que 90%, 10% ou 1% muitas vezes é inspiração, é imaginação, é criatividade, mas você tem que executar aquilo que você está realmente criando. E essa questão da execução é que você gera a inovação. Quer dizer, na verdade, se você tiver apenas boas ideias e não colocar em prática, você tem um problema, porque na realidade você está tendo uma questão muito mais fantasiosa. A inovação acontece quando você transforma uma boa ideia num produto que as pessoas pagam por ele e reconhecem o valor daquele produto ou serviço que você está oferecendo no mercado. Isso é inovação. Seria mais ou menos, vou te dar um exemplo de uma história que é bastante conhecida de todo mundo, né, mas de uma indústria do Rio Grande do Sul que fabricava, como é que chama? Aquele invólucro de garrafão de vinho, era de plástico.
né? Ela falou assim, bom, esse negócio não está usando mais, porque estão partindo para o ramo da palha, o que eu faço com isso? Né? Aí resolveram fazer, né? Falaram assim, mas se a gente fizesse sandália de plástico, né? Montaram a sandália de plástico e hoje é a Melissa, que todo mundo conhece. Sucesso de venda. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí, porque na prática todo mundo pontua a questão da inovação muito ligada à tecnologia, né? Muito ligada à questão de coisas que são, inclusive a própria imprensa, né? Ela percebe muitas vezes e quer ter exemplos práticos de coisas que são realmente bombásticas e que de ruptura, a gente chama de inovação de ruptura, tecnologia, etc. Mas nem sempre a tecnologia realmente é a única forma de você inovar. Na verdade, ela é talvez a menor das formas. Muitas vezes você tem produtos que chegam ao mercado 15, 20, 30 anos depois, o fax, por exemplo, que já praticamente está em desuso, mas ele nasceu depois de uma aplicação, apareceu depois de muito tempo de ter sido inventado, assim como também, por exemplo, a TV na comunicação no telefone. Até hoje você não tem isso de forma prática sendo utilizado. O que a gente tem dito no Instituto da Economia Criativa é que você tem algumas coisas que você tem que pontuar além daquelas áreas que a gente já mencionou aqui, mas você tem a questão da gestão, voltando ao ponto que você citou anteriormente. Nós levantávamos a questão da gestão como sendo um dos pontos, digamos assim, que segura o desenvolvimento das empresas. E no ano passado, em setembro, foi publicado um livro chamado O Futuro da Administração, da Gestão, pelo Gary Hamel, que é um guru nesta área há algum tempo, e ele faz essa análise ao redor do mundo. E diz o seguinte, que você tem entre 50 anos para baixo, entre 30 e 50 anos de defasagem nas questões da gestão das empresas. Que tudo evoluiu, a tecnologia, sistemas de comunicação, o conhecimento, mas a gestão das empresas permanece muito atrelada a coisas do passado, né? Particularmente todos os paradigmas que foram criados na Revolução Industrial ainda prevalecem. Então, você tem que reformar totalmente o conceito de gestão nas empresas. As empresas que estão nascendo agora e que têm um conceito diferente, elas montam uma equipe voltada para uma outra forma de gestão, totalmente aberta. E as empresas que estão aí estão sempre copiando os modelos que foram feitos no passado. Então a gestão é um dos impeditivos, na minha opinião, da questão de você criar um ambiente inovador dentro das empresas.